Olá a todos que assistem os vídeos do canal Felipe Almeida FC, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar aqui a análise de fundos imobiliários, mas lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação, tá ok? E lembrando também, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, curte, compartilhe, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal e não perca os próximos vídeos sobre fundos imobiliários, tá certo? Bom, vamos ao fundo. Este fundo imobiliário que vamos falar hoje é o VINO11, o VINO11, o 20 Offices, Fundo de Investimento Imobiliário, tá certo? É um fundo que apresenta atualmente uma liquidez diária de aproximadamente mais de 89 mil negociações, um número muito expressivo. O último rendimento de 0,37, ou seja, 37 centavos por cota. O que pode parecer pouco, mas se a gente for pensar que o valor da cota atualmente está na casa dos R$ 68, dá aproximadamente um valor de retorno percentual sobre cota de, como a gente vê aqui, de aproximadamente 0,55%, tá certo? Patrimônio líquido do fundo, cerca de 610 milhões de reais. O valor patrimonial na casa dos R$ 61,57. Rentabilidade no mês, ou seja, uma variação positiva de 0,55% sobre o valor de cota negociado até agora. E um preço sobre o valor patrimonial de 1,12, tá certo? Bom, o fundo imobiliário VINO11 é um fundo do tipo tijolo, como tantos outros que nós já vimos aqui no canal. Os investimentos são direcionados em propriedades comerciais do segmento de escritórios. Daí o nome VINO11, Fundo de Imobiliário de Lajes Corporativas, tá certo? Nos últimos 2 meses a gente vê que também houve uma forte oscilação de preço, mais especificamente aqui no final do ano, como a gente pode perceber, na metade de dezembro de 2019, uma fortíssima valorização e alcançando aqui o preço máximo de R$ 72,50, lá no comecinho de janeiro de 2020. De lá para cá uma certa correção e de novamente um pouco de variação aqui, tá certo? Temos que acompanhar este fundo de perto, o seu desenvolvimento. Como nós já vimos, é um segmento de lajes corporativas, patrimônio inicial de mais de 600 milhões de reais, uma taxa de administração de 1,2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. E este fundo apresenta taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark IPCA mais 6%, tá certo? Bom, o último retorno por cota foi de 37 centavos, que dava ali aproximadamente 0,54% de retorno percentual sobre o valor de cota. Somados dos últimos 12 meses, nós temos um retorno percentual sobre o valor de cota de 6,38%. Tá ok? Aqui nós temos o pagamento de dividendos de dezembro e janeiro. Dezembro de 2019, janeiro de 2020. Tá certo? Vamos aqui, ó, o valor patrimonial basicamente estável. E o fundo apresenta 5 ativos em 2 estados, sendo Rio de Janeiro e São Paulo. Quais são esses ativos? Nós vamos ver melhor lá no relatório gerencial, mas já adiantando aqui, é o BM336 no Leblon, no Rio de Janeiro, com mais de quase 5 mil metros quadrados de área bruta locável. O BMA Corporate em Humaitá, no Rio de Janeiro, com mais de 5 mil metros quadrados de área locável. O Oscar Freire 585, no Jardim Paulista, em São Paulo, com mais de 6 mil metros quadrados de área bruta locável. O Vita Corá, na Vila Romana, em São Paulo, com mais de 4 mil metros de área bruta locável. E o Brooklyn Business Square, certo? Com mais de 5 mil metros quadrados de área bruta locável, lá na Vila Gertrudes, em São Paulo. Bom, e como é que está a ocupação desses imóveis? Em dezembro de 2019, os imóveis do fundo apresentavam 99% de ocupação física e apenas 1% ali de vacância física,
vamos aqui ao relatório gerencial. Então, é um relatório um pouco extenso, tá, pessoal? Então, onde tiver muito texto, eu vou apenas passando de forma lenta e vocês deem um pause e vocês pausem o vídeo e leiam com detalhe os dados apresentados pela gestora do fundo, tá certo? Bom, aqui nós temos, né, algumas informações que nós já vimos: o valor de mercado, valor patrimonial, quantidade de cotas atualmente mais de 9.900.000 cotas, o tipo de taxa de administração, tá certo? Até 500 milhões, 1,2% ao ano, de 500 milhões a 1 bilhão, de 1,10% ao ano, e sobre o valor que exceder 1 bilhão, 1% ao ano, tá certo? E como nós vimos, ele tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA mais 6% ao ano, tá ok? Então é um fundo que apresenta aí taxas um pouquinho diferenciadas do que nós já vimos aqui nos outros vídeos. Vimos também que é um fundo que apresenta 6 ativos em seu portfólio. No dia 6 de fevereiro de 2020, essa informação é importante, tá, pessoal? No dia 6 de fevereiro de 2020, o fundo adquiriu o ativo sede CIA com os recursos do lote adicional da IPO. Tá ok? O que acrescenta no portfólio, né? Mais área bruta alocável, o que deixa agora o fundo com uma área bruta alocável de mais de 32 mil metros quadrados, somando todos os imóveis, tá certo? Rendimento distribuído no mês, como nós já vimos, 37 centavos, uma liquidez diária de mais de 3 milhões. Aqui nós temos o relatório de desempenho mensal, aqui alguns dados do gestor do fundo com resultado de distribuição de rendimentos, tá certo? Aqui um DRE simples, com as receitas, as despesas e algumas taxas, tá ok? Resultado final e o resultado distribuído aos cotistas. Rentabilidade do fundo frente ao IFIX, desempenho do fundo frente ao Ibovespa, a variação do preço de cota, rentabilidade frente ao CDI. E aqui nós podemos ver no gráfico novamente esses mesmos dados, aqui em azul claro. O fundo, rentabilidade do fundo, frente ao IFIX, CDI e o Ibovespa. Aqui um relatório de desempenho mensal de negociações na Bovespa, na B3, né? Nós temos aqui presença em 100% dos pregões, isso é importante, tá? Um volume diário médio de mais de 3 milhões de reais, um giro cerca de 12%. Bom, a carteira do fundo atualmente tem aplicações a gente pode ver aqui o portfólio, né? Em imóveis, aplicações financeiras, obrigações do imóveis a prazo e a pagar a receber. E aqui o patrimônio líquido do fundo, tá certo? Os indicadores operacionais, aqui a gente pode ver novamente destacando o portfólio do fundo, né, que não consideram as aquisições do ativo sede CIA ainda, né? Provavelmente no próximo relatório gerencial essa aquisição já estará no relatório gerencial, tá certo? Nos dados. Bom, a gente pode ver aqui que o aluguel médio de contratos típicos do fundo está na casa dos R$ 106,60 por metro quadrado, e o mercado está cobrando cerca de R$ 124,20. Taxa de ocupação. A gente pode perceber que o fundo está com uma excelente taxa de ocupação, cerca de 99%, enquanto que o mercado está ali com cerca de 84%. Inadimplência líquida média, 0, praticamente. Aqui o outro, né, continuando no relatório de desempenho mensal,
aqui os vencimentos em percentual da receita de aluguel. Para 2020 nós temos aqui... para 2020 aqui no caso ele ainda não apresenta, tá certo? Nós temos aqui em 2025 um número expressivo, 50%. Mês de renovação e índice de reajuste, janeiro, apresenta 5% e 6%, levando em consideração os benchmarks aqui de IPCA e IGPM, tá certo? Os indexadores, perdão, de IPCA e IGPM. A idade dos ativos por área bruta alocável própria. Até 3 anos, tá certo? De 3 a 5 anos e de 5 a 10 anos. Nós podemos ver que são ativos novos, tá certo? Cerca de 48% deles até 3 anos. O portfólio, tá certo? A diversificação da receita de aluguel do portfólio por tipo de locatário. Então aqui a gente vê que é 20 Partners, DHL, BMA Advogados, TGB, Renner. Está bem diversificado e pulverizado aqui a diversificação da receita de aluguel, tá certo? Aqui por segmento de atuação. Então nós temos aqui cerca de 39%, né, vem do setor financeiro, coworking 28%, varejo 10%, seguro 7%, transportes e logística 6% e assim por diante, saúde 5% e assim vai. O tipo de contrato é 45% atípico e 55% típico. Aqui é a localização geográfica, tá certo? São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui sim, um detalhamento dos imóveis. A gente já viu alguma coisa lá no site sobre os imóveis, mas aqui é mais detalhado, tá certo? Então, por exemplo, nós temos aqui o imóvel BM336, na Rua Bartolomeu Mitre 336, no Rio de Janeiro. Então, a participação do fundo é de 100% nesse imóvel. A área bruta de locação, quase 5.000 metros quadrados, está 100% ocupado. E os principais locatários, 20 Partners, TGB e Austral. São 7 pavimentos, tipo de contrato é atípico, certificação LEED Silver, região Zona Sul, Rio de Janeiro. Aqui um outro imóvel no Rio de Janeiro, também seguindo o mesmo tipo de descrição, tá certo? Participação, área bruta locável, taxa de ocupação, principais locatários, número de pavimentos, tá ok? A gente pode perceber que são imóveis no mesmo endereço, porém provavelmente de torres separadas, né? Mas o imóvel parece ter um bom padrão construtivo. Aqui mais um imóvel na rua Oscar Freire, São Paulo, seguindo o mesmo tipo de descrição. Quem quiser é só dar o pause aí. E aqui uma legenda legal, ó, pessoal. A gente consegue ver que o fundo, a gestora colocou aqui no relatório gerencial uma legenda de acordo com o que eles classificam o imóvel. Então, por exemplo, se o imóvel em localização em grandes centros, vai aparecer esse quadradinho cinza aqui. Então, ambos são. Novas tendências, esse imóvel sim, segue novas tendências. Projetos sustentáveis, por exemplo, este não é, mas os imóveis do Rio de Janeiro já classificam como projetos sustentáveis, tá ok? Foco em renda com potencial, este sim, estes já não, tá certo? Aí tem o Boutique Office e o locatários de primeira linha, ambos são. Então essas classificações também ajudam bastante, tá, pessoal? Aqui os outros imóveis, aqui na Vitacorá, na rua Cerro Corá, São Paulo. Aqui o imóvel BBS, São Paulo. E o imóvel mais recente, né, que é o imóvel CIA, Alameda Araguaia, em Alphaville, São Paulo. Com quase 8.000 metros quadrados, 100% ocupado somente pela CIA, 3 pavimentos,
tipo de contrato típico na região de Alphaville, São Paulo. Certo? Bom, chegamos aqui ao final do relatório gerencial. Então, pessoal, este foi o fundo Vino 11, tá certo? O relatório do fundo imobiliário 20 Offices, tá ok? E agora deixa aqui nos comentários, vocês já conheciam esse fundo imobiliário? O que vocês esperam desse fundo imobiliário e vocês acompanharam ele em 2019? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação, tá ok? Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte, compartilha. E se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos sobre fundos imobiliários. Tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.